ainda era ministro o professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, quando tive uma reunião com ele, porque éramos o concelho que ainda assim tínhamos uma maior cobertura de médicos de família no nosso território. E a questão foi o que é preciso para completarmos os 100% de médicos de família. Na altura, o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes o que me disse foi o que precisamos é de centros de saúde. E aí foi, então a Câmara está disposta a construir os centros de saúde sob a orientação, sobre a localização e sobre a capacitação de cada centro de saúde, sob a orientação do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde fica responsável por equipar e colocar o pessoal necessário para o seu funcionamento. Assim foi, as prioridades foram definidas também pelo Ministério da Saúde, connosco, em que o primeiro de todos era aqui o Centro de Saúde de São Domingos de Rana, em que foi triplicado para servir a própria população e também corrigir alguns defeitos que o centro tinha desde a sua construção, aquele que já existia. Portanto, foi uma intervenção em todo o edifício, corrigindo os erros de construção iniciais e aumentando, mais do que duplicando, a própria capacidade. Isso levou a que, de facto, eu ainda, sendo eu aqui originário de São Domingos de Rana, recordo-me ainda da velhinha moradia na estrada da Rebelva, onde era no passado o centro de saúde que abasteceu os serviços de toda esta população. Mas de facto foi construído, neste caso apenas com recurso a capitais do orçamento da Câmara, está construído, está a funcionar e está a dar resposta, sendo que temos também já previsto, porque existe uma intervenção muito forte a nível habitacional, a nível de colocação de empresas para tires, e neste momento já o planeamento já está a preparar um novo centro de saúde também para a zona fronteira ao próprio aeródromo de Tires, porque vai ter que ter centro de saúde, vai ter que ter escolas, vai ter que ter todo um conjunto de serviços para a população, porque será assim necessário. Mas aqui em São Domingos de Rana está já concluído e, portanto, isso para nós é muito positivo e já está concluído desde 2021. Dentro das prioridades que foram definidas pelo Ministério da Saúde, a segunda prioridade foi o Polo de Saúde de Carcavelos. Ainda todos se recordarão de que ele funcionava numa cave do edifício da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, que era a extensão do Polo de Saúde da parede. Depois fizeram-se umas instalações provisórias junto à estação de comboios de Carcavelos, porque de facto era já impossível com as condições da Junta de Freguesia, e dentro desse acordo que estabeleci com o professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, enquanto Ministro da Saúde, a segunda prioridade que me foi dada foi necessariamente Carcavelos. Todos nós sentíamos essa mesma necessidade. E daí que foi construído, demorou 600 dias, porque estas coisas, entre lançar a ideia, aprovar os projetos, ter os vistos todos do Tribunal de Contas, enfim, todo o processo burocrático ou legal demora muito tempo, mais a própria construção, e em julho de 2023 inauguramos o Polo de Saúde de Carcavelos, que se autonomizou da parede, que por sua vez teve também obras também de ampliação e de renovação, mas de facto Carcavelos fica servido com um excelente polo de saúde. Este foi esmagadoramente suportado pelo orçamento municipal, tem um investimento na ordem dos 8 milhões de euros, mas que não há ninguém que hoje não diga que não era mesmo necessário fazer este investimento, e substituindo-nos ao próprio Governo Central. O Governo Central também cumpriu com aquilo que era o compromisso, que era equipar os centros de saúde e colocar pessoal para que eles pudessem funcionar, e portanto é isso que cumprimos e que vamos cumprir ainda com a inauguração do novo Centro de Saúde de Cascais, que já está em funcionamento, mas que deixámos a inauguração para depois das eleições. No âmbito do acordo também que estabelecemos com o Ministério da Saúde, também foi incluído nós requalificarmos e ampliarmos os centros de saúde existentes. Um dos que estava mais necessitado era aqui o Centro de Saúde da Parede, que abasteceu
de serviços de medicina familiar toda esta região, São Domingos de Rana, Carcavelos, mas o que é certo é que o Centro de Saúde da Parede já não via um prego, já não via um pincel há muitos anos, desde a sua própria inauguração. Por isso era preciso fazer aqui uma intervenção mais forte, que foi feita também, que, para ter uma ideia, foram 2.249.173,68 €, que foi também todo ele suportado pelo orçamento da Câmara Municipal de Cascais, sendo que aqui já estavam instaladas as equipas e já estava equipado também o próprio Centro de Saúde. O acordo com o Ministério da Saúde levava a que se tivesse que construir novos centros de saúde e por isso era preciso encontrar uma solução que permitisse dotar de medicina familiar, já que havia uma carência ainda de médicos de família para os cidadãos de Cascais. O Bata Branca era a forma que nós tínhamos de dar medicina familiar a todos, aqueles que ainda não tinham médico de família, e, portanto, construímos com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais essa mesma possibilidade, já que até que a própria Santa Casa foi a que iniciou cuidados de saúde no concelho de Cascais já há vários séculos. Não havia Serviço Nacional de Saúde e, portanto, pareceu-nos ser o parceiro com competências e com conhecimento e com história e com identidade nesta mesma modalidade. Agora, todos terão, através de centros de saúde, médico de família, nós o que vamos fazer é alocar estas instalações e outras que vão surgir no concelho para outros cuidados de prestação de serviços de saúde, quer a nível de diagnósticos, quer a nível de saúde oral, quer a nível de saúde mental e outro tipo de especialidades que de facto ainda estão carentes de prestação de serviços por parte do Serviço Nacional de Saúde. Só para se ter uma ideia do impacto, de facto, os números de consultas aqui prestadas, quer a nível de medicina, quer a nível também de enfermagem, mas está aqui a senhora provedora que nos pode dar os números exatos de quanto é que já foram aqui realizadas consultas aqui no Bata Branca. 130 mil consultas médicas e 30 mil de enfermagem. É uma loucura. Se nos dissessem isto quando começámos, eu não acreditava que fosse assim. Concluídos todos os centros de saúde, nós chegámos, por informação do Ministério da Saúde, na conclusão de que, por via da população ter aumentado, por via de, durante a pandemia, muitos se terem inscrito no Serviço Nacional de Saúde, porque não estavam inscritos, que ainda assim haveria cidadãos sem médico de família. E por isso foi preciso não só manter o Bata Branca, enquanto não fizéssemos também a adequação aqui do Centro de Saúde de Cascais, junto ao mercado, que ficará também com duas unidades de saúde familiar modelo C, portanto, abastecendo também o próprio Centro de Saúde com profissionais para prestarem o serviço no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e também, ao mesmo tempo, de ter a possibilidade de ter aqui o desenvolvimento do SL3S, do Serviço Local de Saúde e Solidariedade Social, para dar esta prestação de serviços, que é um direito constitucional que a população tem, que infelizmente ainda não é coberto a nível nacional, mas que em Cascais seremos os primeiros a ter toda a população coberta com médicos de família. O Polo de Saúde de Cascais, o novo, já está concluído, já está a funcionar, já tem, como vamos ver, já unidades de saúde familiar aqui presentes e que vai ser complementado com a manutenção do antigo Centro de Saúde, que se vai manter na mesma, com as unidades de saúde familiar modelo C. Aqui no Polo de Saúde de Cascais já podemos ver aqui as várias unidades de saúde familiar que aqui estão presentes, depois da recuperação que se fez do antigo edifício das Águas de Cascais, ou dos SEMAS, também recuperando património existente, no âmbito também de uma política mais global de recuperação do património de Cascais, e por isso mesmo aqui fica excelentes instalações que irão ser ainda reforçadas com o novo parque de estacionamento que será construído aqui ao lado, onde era o antigo Hospital de Cascais.
Cascais afirma-se também com esta possibilidade de ter não só médicos de família para toda a população, mas com a capacidade de terem boas instalações, com excelentes profissionais, e por isso a saúde é um pilar fundamental dentro da estratégia global que foi definida e que vê agora a sua conclusão. Mas ainda assim, com o novo Centro de Saúde de Cascais, chegou-se à conclusão, porque a Câmara de Cascais não controla as bases de dados do Ministério da Saúde, de que ainda assim ficariam a faltar 10.000 utentes em Cascais e 5.000 em Alcabidez. E por isso foi preciso criar novas extensões dos próprios centros de saúde. Aqui em Alcabidez vamos ocupar uma parte, exatamente neste espaço, daquilo que já é o edifício, que já serviu para muitas coisas, mas que está neste momento com a nova Medical School, com um centro de investigação. Temos também aqui ao lado o próprio INEM, que também utiliza aqui o edifício, e aqui será a extensão do Centro de Saúde de Alcabidez para 5.000 utentes, de forma a cobrir todos os utentes do concelho de Cascais.